Vamos continuar os nossos estudos sobre cálculo algébrico. Desta vez nós vamos falar sobre adição e subtração de monômios semelhantes. Eu tenho aqui uma figura geométrica, uma em azul e outra em verde. Representa retângulos. Nós sabemos que para calcular a área de um retângulo, nós só precisamos o quê? Saber qual o valor dos lados desse retângulo, tanto o lado horizontal quanto o vertical. Então, se por exemplo, eu considerar que esse lado aqui do retângulo azul, esse lado do retângulo azul tem um tamanho x e a parte horizontal, o seu lado horizontal, tem um tamanho 3, como é que eu faria para poder calcular a área desse retângulo? Bastaria multiplicar o x com 3, né? Juntar, no caso, isso daria 3x, ou seja, se fosse números, se o x fosse 2, por exemplo, eu pegaria o 2 e multiplicaria por 3 e acharia a área desse retângulo. Então, como se trata de trabalhar com números e letras, o processo é o mesmo. Eu teria o 3, o lado 3 e o x seria um dos lados, que representa esse número. Se eu quisesse saber a área, eu simplesmente multiplicaria esses dois lados. Ficaria 3x, a área desse retângulo azul. Da mesma forma, com o retângulo verde, eu teria o lado do tamanho x, esse lado aqui esquerdo do tamanho x, e o lado na horizontal, né, isso aqui um retângulo é o mesmo, o valor dele é 5. Então, se eu quisesse saber a área desse retângulo, como é que eu calcularia? Multiplicaria o x com 5, lado x com lado 5. Então, 5 vezes x, nesse caso seria a mesma coisa que eu pegasse, por exemplo, se o x fosse igual a 3. Então, seria 5 vezes 3, daria 15. No caso, como eu estou trabalhando com letras, daria como resultado 5x. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu quisesse somar a área desse retângulo azul com esse retângulo verde, se eu quisesse somar essas duas áreas, seria como, algebricamente? Eu pegaria o valor da área de azul, que é 3x, e somaria com a área 5x, que representa a área da cor verde. E como é que eu trabalharia? Eu repetiria, poderia fazer dessa forma aqui, eu repetiria a letra e somaria apenas os números. Por quê? Porque aqui são dois monômios semelhantes. Eu poderia tranquilamente pegar o número 3, somar com o número 5. Então, foi dessa forma aqui. Eu separei os números com a letra. Não coloquei entre parênteses para dizer que eu separei. Por que eu separei? Porque nesse caso, para calcular essa área, eu simplesmente somaria os números e repetiria a letra. E é justamente dessa forma que nós vamos fazer para trabalhar na soma de monômios semelhantes. Eu simplesmente vou somar os números e repetir a letra ou as letras. Vamos verificar um exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 3x mais 7x. É a mesma coisa do exemplo do lado das maçãs. Se você acompanhar a primeira aula, você verificou que eu utilizei, em vez de utilizar letras, eu usei o símbolo da maçã. Se eu tivesse 3 maçãs e somasse com 7 maçãs, daria como resultado 10 maçãs. Não é isso? Mas aqui, se eu substituísse a maçã por letra, se eu pego 3x e somo com 7x, vai dar como resultado 10x. Na subtração é semelhante, né? Se eu tivesse 8 maçãs e quisesse subtrair com 5 maçãs, quantas maçãs eu teria? 8 maçãs menos 5 maçãs. Daria como resultado 3 maçãs. Se em vez de colocar a maçã eu colocasse uma letra para substituir essa maçã, 8x menos 5x daria como resultado 3x. Ou seja, eu só subtraio os números e repito o símbolo, que é a letra. Na soma, eu somo os números e repito a letra. Isso para monômios semelhantes. Então, através dessa explicação, nós vamos poder resolver as questões que envolvem esse assunto. É a questão número 11.
Efetue as adições e subtrações reduzindo os monômios semelhantes. Então, peço que você tente resolver essas questões e depois volte ao vídeo para verificar a resolução. É importante que você resolva as questões. Então, na letra A, eu tenho o quê? Eu tenho 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Então, eu tenho 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Como é que eu faço para simplificar? Como são letras iguais, são monômios semelhantes, porque a parte literal é a mesma, os dois possuem x ao quadrado, eu posso tranquilamente só trabalhar com os números, depois eu repito a letra com o seu expoente. Então, 5 mais 3 é igual a 8. Então, eu coloco o número 8 e repito a letra, que nesse caso é x elevado a 2. Eu repito a letra com o seu expoente. Eu não posso somar os seus expoentes. Eu preciso só repetir. Só repito a letra com o seu expoente. Se eu tivesse 3y elevado a 5 mais 7y elevado a 5, qual o resultado que daria? Eu somaria os números. 3 mais 5 é 10. E repito a letra com seu expoente. Como o expoente é y elevado a 5, repito y elevado a 5. Mas a resposta seria, no caso desse item, é 8 vezes x ao quadrado. 8x ao quadrado. Na letra B, eu tenho uma subtração. Eu tenho 7xa menos 5xa. Mesma coisa. Se em vez de xa eu tivesse uma pera, eu tivesse 7 peras e subtraísse com 5 peras, quantas peras me sobrariam? 2. Então, troque as peras por letras. xa. Então, no lugar da pera, eu colocaria um xa para simbolizar as peras. O resultado daria o mesmo. Temos dois monômios iguais, semelhantes, porque tem a mesma parte literal, xa. Então, podemos tranquilamente subtrair esses dois monômios. Então, 7 menos 5 vai dar como resultado 2. E eu repito as letras, xa. Então, 7xa menos 5xa, 2xa. A letra C. Letra C, agora eu tenho uma fração, mas a regra é a mesma. Veja que essa fração, eu tenho o quê? Tenho 3 sobre 5 no primeiro monômio. E no segundo monômio eu tenho 8 sobre 5. Os dois monômios possuem uma fração com o mesmo coeficiente, que é o número 5. Então, eu posso tranquilamente fazer o quê? Quando eu vou somar frações, como é que eu faço para somar frações? Eu conservo o denominador e só somo o quê? O seu numerador. Então, eu ficaria como? Daria 3 mais 5 dividido por 5. Veja que eu repeti o denominador e só vou somar o quê? O numerador. E depois de fazer essa operação, eu só vou precisar o quê? Repetir a letra com seu expoente. Então, 3 mais 5 é 8. E embaixo eu repito 5 e repito a letra. A letra sempre vai repetir. É a mesma letra, porque são monômios semelhantes. Todos os dois possuem a mesma parte literal, eu sempre vou repetir a sua parte literal. Vamos para a letra D. Na letra D eu tenho o quê? Eu tenho 5a menos 3a ao quadrado mais, entre parênteses, 8a menos 4a ao quadrado, fecha parênteses. Eu posso pegar o 5a e subtrair com 3a ao quadrado, sim ou não? Não posso. Por quê? Porque eles não são monômios semelhantes. Um tem a, só um a, e o outro tem a ao quadrado. Não são iguais. Então, como não são iguais, eu não posso fazer a operação nem de soma nem de subtração. É a mesma coisa de somar 5. Imagine que você some 5 maçãs e subtraia com 3 peras. Qual o resultado? O resultado é 5 maçãs menos 3 peras.
Não teria um resultado assim, um valor que você teria, né? Se eu tenho 5 maçãs e eu tiro 3 peras, não faria sentido. É isso? Eu tenho só 5 maçãs e eu tiro 3 peras. Eu não tenho pera. Como é que eu vou subtrair pera de maçã? Não faz sentido. Da mesma forma, no caso de monômios não semelhantes, não faz sentido pegar o 5a e subtrair com menos 3a. Eu tenho que subtrair um monômio semelhante com outro semelhante. Então, como é que eu faço? Eu vejo que o 8a ele é semelhante ao 5a. Aí eu posso fazer a operação. E eu tenho o 4a ao quadrado, que é semelhante a menos 3a ao quadrado. Nesse caso, eu posso fazer a operação. Mas primeiro eu vou eliminar o parênteses. Como é que eu faço para eliminar o parênteses? Eu vou repetir o 5a menos 3a ao quadrado. Aqui eu tenho um sinal de mais. Como aqui o 8a não tem nenhum sinal, ele é positivo. Positivo com positivo, continua positivo. Então, vai ficar 8a. Aqui eu tenho um sinal positivo. Aqui eu tenho um sinal positivo. Né? Aqui é mais a. Só que aqui eu tenho um sinal negativo. Se aqui eu tenho um sinal positivo, mas aqui eu tenho um sinal negativo, como é que eu faço? Isso aqui é a mesma coisa que no produto, né? Positivo com negativo na multiplicação no produto, o resultado é sempre negativo. Então, mais com menos dá como resultado menos. Então, vai ficar menos 4a ao quadrado. Já eliminei o parênteses. Agora sim eu posso fazer a operação, as operações de soma e subtração com os monômios semelhantes. Eu vou fazer o 5. Eu vou fazer a operação do 5a com 8a. E depois eu vou fazer a operação de 3a ao quadrado com 4a ao quadrado. Então, 5a vou fazer o 5a com 8a, operação 5a com 8a, e depois eu vou fazer a operação de 3a ao quadrado com menos 4a ao quadrado. 5a mais 8a vai dar como resultado o quê? Eu somo os números, 5 mais 8, nós temos o resultado 13, e eu vou repetir a letra. São monômios semelhantes, eu posso fazer isso. E nesses dois aqui, 3a ao quadrado menos 4a ao quadrado, eu tenho o quê? Eu tenho números com o mesmo sinal. Menos 3 e menos 4. Números com o mesmo sinal, eu faço o quê? Eu somo os números e conservo o sinal. Então, eu esqueço a parte literal, só trabalho com números. Então, menos 3. Menos 3 e menos 4, eu somo os números e conservo o sinal. Como o sinal dele é negativo, vai ficar menos 7. E vou repetir a parte literal deles, que é a ao quadrado. Pronto. Já resolvi a questão. Deu como resultado menos 13a menos 7a ao quadrado. Posso continuar? Não. Por quê? Porque não são monômios semelhantes. Não posso subtrair menos 13a com menos 7a ao quadrado, porque eles não são semelhantes. Não posso subtrair maçãs com peras, maçãs com bananas. Por isso que o resultado é esse que nós encontramos. 13a menos 7a ao quadrado. Resposta da letra D. E agora nós vamos fazer a letra E. Eu vou resolver a letra E aqui no canto. A letra E. Eu tenho o quê? Eu tenho 2p menos 3q dividido por 9. Eu esqueci de colocar o sinal aqui, mas aqui é um sinal de mais. Mais 5p mais 2q dividido por 3. Ou seja, é a soma de duas frações, só que com denominadores diferentes. Quando nós temos frações com denominadores diferentes, o que nós fazemos? Nós precisamos tirar o MMC. Então, essa é a questão um pouco mais complicada, realmente. Eu vou pegar o 9 e o 3 eu vou tirar o MMC. MMC de 3 e 9, eu vou primeiro dividir por 3, os dois números dividem por 3. Então, eu vou pegar o 9 dividido por 3 vai dar 3, e o 3 dividido por 3 vai dar 1. Aí eu escrevo aqui.
Depois divido por 3 novamente. 3 dividido por 3 vai dar 1. Por 1 eu não posso, então eu repito. Então deu 3 e 3. Eu vou multiplicar o 3 com 3 e vai dar como resultado 9. Então o MMC de 9 e 3 é o 9. Então o que eu faço? Quando eu encontro um MMC, eu sei que a parte de baixo da fração, eu vou somar essas duas frações. A parte de baixo vai ser 9, porque eu encontrei o MMC. O MMC é o número que vai ficar na parte de baixo da fração. Vou pegar o 9 e vou dividir com esse 9 aqui. 9 dividido por 9 vai dar 9. Depois, 9 dividido por 9 vai dar 1. E o número que eu encontrei, que é o 1, eu vou multiplicar com os números de cima, com a parte com a parte algébrica da parte do numerador. Só que 1 vezes 2p é 2p. E 1 vezes 3q vai dar também o mesmo resultado. 3q. Só que com 3 vai ser diferente, né? Por quê? Porque com 3, se eu pegar o 9 e dividir com 3, vai dar como resultado 9 com 3 vai dar resultado o número 3. Então eu dividi o 9 com 3, deu 3 e pego esse 3, eu vou ter que multiplicar com esses dois monômios aqui. Então como é que vai ficar? Vou escrever aqui do lado. Então, para a primeira fração, eu vou repetir o 2p. Isso aqui é a continuação da letra E. Né? Aqui é continuação. 2p menos 3q. Por que deu esse valor? Porque eu peguei o 9, dividido por 9 deu 1, e multipliquei esses valores por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, se não for multiplicado com 0. Então, dá como resultado 2p menos 3q. Depois, eu peguei o 9 do MMC que eu encontrei dividido por 3, porque é o denominador dessa fração, que dá como resultado o número 3. E vou pegar o 3 e vou multiplicar com os números de cima. Então, vou repetir o número o sinal de mais, porque aqui tem um mais. Repito o sinal de mais. E vou pegar o 3 e vou multiplicar com os monômios de cima. Eu vou ter 3 vezes 5p mais 2q. E embaixo da fração, qual é o valor que eu vou colocar? O valor do MMC, que nós encontramos é o número 9. Então, eu vou ter como resultado disso o quê? Vou repetir o 2p. Isso aqui é igual 2p menos 3q, eu vou repetir. Vou repetir o sinal de mais e agora eu vou multiplicar. Vou multiplicar o quê? O 3 com 5. 3 vezes 5 é 15. E depois eu vou multiplicar o 3 com 2. Para poder eliminar os parênteses. Então, eu vou ter como resultado 3 vezes 5 é 15. Multiplico e conservo a letra. 3 vezes 2, 6. Repito o sinal, né, positivo, e conservo a letra. E coloco embaixo da fração o número 9. Agora sim, eu posso trabalhar no processo de soma e subtração. O 2p eu posso trabalhar com 15p. E o menos 3q eu posso trabalhar com 6q. Então, 2p's mais 15p, qual é o resultado? Eu vou somar o número e repetir a letra. 2p's mais 15p é o mesmo que fazer o quê? Pego 2, somo com 15. Vai dar 17. E repito a letra que é P. Depois, menos 3q
mais 6Q. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar apenas com a letra. Menos 3 mais 6, qual é o resultado? Números com sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, menos 3 mais 6 é 6 menos 3, vai dar 3. O sinal do maior é o 6, então vai ficar mais 3. E eu repito a sua letra, que é a letra Q. Posso continuar? Não. Por quê? Porque nesse caso eu tenho dois monômios. São dois monômios, só que não são semelhantes. Por que não são semelhantes? Porque eles possuem letras diferentes. Então eu não posso nem somar nem subtrair, não posso fazer mais nenhuma operação. A mesma coisa de somar pera com uva. Eu não posso pegar 17 peras e somar com 3 uvas. Não faz sentido. Então, a resposta dessa questão é justamente essa. 17P mais 3Q. Então, espero que você tenha acompanhado o vídeo até aqui. Caso você tenha achado a letra E um pouco complicada, não se preocupe, porque nós vamos resolver as questões que envolvem essas operações. E a partir da resolução de várias questões, você aos poucos vai compreender as regras da soma e subtração, multiplicação e divisão, das operações que envolvem valores algébricos. Então, eu aguardo você no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, curtir todos esses vídeos. Curta. E também inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Então eu vejo você na próxima aula. Vamos continuar a trabalhar com o cálculo algébrico. Até lá!